Boa noite, queridos, boa noite. Shalom, shalom, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja no teu coração, na tua casa, na tua vida, nessa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Você que já está acessando a nossa live, Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe aqueles que vão assistir posteriormente essa live. Eu quero desde já pedir para que você compartilhe, tá bom? À medida que você vai entrando, que você vai vendo, compartilha com alguém aí na tua página, tá bom? Chama as pessoas para assistir. Eu tenho uma palavra de Deus poderosa para o teu coração. Aliás, essa semana é uma semana fantástica, é uma semana de bênçãos, porque é a semana que nós estaremos celebrando festa de Shavuot, ou a festa de Pentecostes. É um tempo fascinante, um tempo de avivamento, um tempo de agir de Deus, um tempo de tratar de Deus, um tempo poderoso de bênção, de glória, um tempo de manifestação de Deus, é um tempo de quebrarmos as cadeias que nos prendem e iniciarmos um tempo novo, tá bom? Então, eu acredito, eu creio muito nisso, eu quero falar um pouquinho durante esses dias sobre isso. Eu quero começar essa live e eu quero orar com você, quero fazer uma oração hoje para iniciar essa live, e eu quero orar especificamente por Israel, eu quero orar porque Jerusalém e a terra de Israel está sendo hoje fortemente, aliás, durante todos esses dias, tem sido fortemente atacado por um grupo terrorista chamado Hamas. Né? E é muito triste quando nós vemos notícias assim. Eu compartilhei várias dessas notícias aqui no meu Face, e é muito triste mesmo. Israel tem conseguido se defender disso, mas infelizmente muitas vezes as notícias que saem mostram apenas que Israel está atacando e não mostra na totalidade o que esse grupo terrorista tem feito. Grande parte das vezes não é noticiado que a culpa não é totalmente dos palestinos. Existem palestinos que têm uma amizade muito grande com Israel, vivem ao lado de judeus, e as forças de defesa de Israel defendem tanto o povo de Israel quanto também palestinos que moram dentro de Israel, dentro de Jerusalém. Mas são grupos extremistas, né? Então eu quero começar essa live orando para que Deus traga paz. A Bíblia nos fala sobre isso. Orem pela paz de Jerusalém. Então eu quero que você ore juntamente comigo para que Deus coloque as mãos e abençoe, porque conflito, queridos, não é bom para nenhum dos lados, nem para Israel, nem para palestinos, tá bom? Não é. Conflito nunca é bom, sabe? Nunca é bom. Então nós queremos pedir paz para esses povos, queremos pedir paz e bênção sobre eles, em nome de Yeshua, em nome de Jesus. Pai querido, eu inicio essa live pedindo a tua graça, pedindo a tua bênção, pedindo que haja paz sobre Jerusalém, que haja paz dentro dos muros da tua cidade. Queremos pedir, ó Deus, a bênção sobre o povo judeu, a bênção sobre todos os israelenses, mas também queremos pedir que o Senhor cuide, porque nesse momento tem pessoas machucadas, pessoas que morreram, famílias enlutadas, muitos feridos, tanto por parte de Israel quanto por parte de palestinos, e nós pedimos a tua bênção, a tua graça. Pedimos que haja um cessar-fogo, pedimos que haja, ó Deus, as mãos do Senhor venham intervir mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por isso.
Amém. Nós tivemos um probleminha aqui com a nossa transmissão, mas graças a Deus já está solucionado, já está resolvido. Que bom. Nós temos aí vários irmãos participando conosco, sejam bem-vindos todos vocês. Deus abençoe a vida de todos. Deus abençoe cada um, eu estou vendo aqui, cada um que está participando conosco hoje. Deus abençoe. Deus abençoe, queridos. Bom, eu quero compartilhar uma palavra com você. Essa palavra eu preguei domingo passado, de manhã, no nosso culto. Mas é uma palavra que ficou muito forte no meu coração e eu quero, como nós não transmitimos o culto no domingo, eu quero pregar essa palavra agora. Quero compartilhar isso com você. Você que já ouviu, vai ouvir de novo e eu creio que essa palavra vai falar tremendamente novamente com você, porque a palavra de Deus ela se renova, né? Ela se renova todos os dias na nossa vida e eu tenho certeza que Deus tem algo para você hoje. Eu quero falar um pouquinho sobre a bênção que foi dada por Deus sobre Jacó. Tá bom? Jacó, um dos patriarcas do povo de Israel. Você conhece a história, você sabe que num determinado momento da vida de Jacó se encontra sozinho com Deus e ele luta com Deus. Ele luta com um anjo. A Bíblia descreve esse anjo como um homem que aparece e luta com ele. E ele reconhece que aquele homem era um anjo, ele reconhece a presença de Deus ali. E a briga, a luta de Jacó foi porque ele queria ser abençoado, ele queria que Deus o abençoasse. E ele passa a noite inteira, tá bom? Naquela briga, naquela luta, até que, num determinado momento, tem um texto, né? Num determinado momento, o anjo faz uma pergunta para Jacó. E pergunta assim para ele, qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Qual é a tua identidade? Quem você é? Irmãos, existe como é que eu posso dizer, algumas controvérsias, né? Algumas discussões a respeito, tanto do significado do nome de Jacó, quanto do significado do nome de Israel. Alguns dizem que o nome de Jacó era usurpador e que depois ele se tornou um príncipe vencedor com Deus. Enfim, existem algumas interpretações aí, mas na verdade o nome de Jacó era aquele que agarra, o significado literal do nome dele, aquele que agarra. E foi dado esse nome pela sua mãe, porque quando ele nasce agarrado ao calcanhar do seu irmão, de Esaú. E por causa disso, como ele nasceu agarrado ao calcanhar do seu irmão, ele recebeu o nome de Jacó. E uma coisa interessante é que durante toda a vida de Jacó tentou agarrar a bênção de Deus. Ele não deixava passar oportunidades, ele queria ser abençoado nisso, naquilo, e ele tentava agarrar as oportunidades. Ele sempre viveu assim. E num determinado momento, quando ele tem aquele encontro que muda extremamente a sua vida para sempre, e que traz a bênção sobre toda a sua descendência, o anjo faz uma pergunta para ele. O dia já estava amanhecendo, o anjo fala para ele, olha, me deixa ir embora. E, no entanto, o anjo fala, qual é o seu nome? E ele diz, eu me chamo Jacó. Esse é o meu nome. E ele, então, o anjo fala assim para ele, olha só, a partir de hoje, o seu nome não mais será Jacó. A partir de hoje, você se chamará Israel. E aqui nós temos a primeira bênção tremenda colocada sobre a vida. Não estou falando de bênçãos anteriores que Deus já tinha dado para Jacó, tá bom? Mas aqui nós temos uma bênção tremenda que Deus coloca não somente sobre Jacó, não somente sobre Israel a partir de agora, mas sobre a descendência de Jacó, sobre o povo de Israel que começa a ser formado.
que seria formado através dos seus filhos, através das tribos de Israel. E quando ele fala isso para Jacó, ele fala, a partir de hoje o seu nome será Israel. E para entendermos essa bênção, nós temos que entender o significado desse nome. Isra significa você prevalecerá. Você irá prevalecer. E El significa com a ajuda de Deus. Ou você vai prevalecer com a ajuda de Deus. Com a ajuda do Eterno. Com a ajuda de Hashem. E isso é o que dá toda a diferença. É uma bênção tremenda que foi colocada sobre Jacó, sobre toda a sua posteridade, sobre toda a sua descendência. Eu quero que você compreenda isso. Você vai entender no final, fica comigo até o final, tá bom? Você vai entender que essa bênção que foi colocada sobre Jacó e algumas outras bênçãos que decorrem dessa, não foi somente para Jacó, não foi somente para Israel. Mas eu quero que você entenda, você que aceitou, que creu, que recebeu o Mashiach, que recebeu o Messias, você que creu, que acredita, que aceitou a Yeshua, a Jesus, como Senhor, como Salvador, como Messias, essa benção que foi colocada sobre Jacó também alcança você. Essa bênção também é para você. Você vai entender isso no final, tá bom? Então, aguarda um pouquinho aí, não se desconecte, fica comigo até o final, tá bom? Para você entender essa mensagem. Mas olha só, eu quero que você entenda isso. A bênção começa ali. Deus fala para ele, olha, a partir de hoje, você, Israel, vai batalhar. Esse é o significado. Você vai batalhar. Você vai ter lutas. Se levantarão contra você, o atacarão. Mas você vai prevalecer. Você vencerá com a ajuda de Deus. Queridos, isso tem sido uma verdade na vida do povo judeu, uma verdade na vida do povo de Israel durante toda a história. Você vai me falar, mas existiram momentos que houveram mortes, existiram momentos que houveram ataques? Sim, existiram. Por que existiram? Porque todas as vezes que o povo de Israel esqueceu de Deus, deixou Deus de lado, o povo de Israel acabou sendo derrotado em batalhas, em guerras, foi levado para cativeiro. A Bíblia nos mostra isso claramente. Isso também é um ensino para todos nós. Toda vez que nos esquecemos de Deus, que abandonamos ao Senhor, todas as vezes que deixamos as coisas de Deus de lado, você pode ter certeza, você não terá sucesso. Mas quando nós valorizamos a bênção de Deus, quando valorizamos a Deus, quando buscamos servir a Deus, você pode ter certeza que Ele batalha por cada um de nós. E Deus fez essa promessa. O que tinha acontecido com Jacó naquele dia? Ele lutou com um anjo. O texto diz, você lutou contra Deus e os homens e prevaleceu. Essa palavra Deus, traduzida ali, Elohim, também tem um significado, tem um outro significado que seria o significado de deuses. Ok? Eu posso entender com isso que Jacó, quando Deus fala, olha, você lutou contra Deus e os homens, eu posso entender essa palavra como você lutou contra deuses ou contra poderosos e contra homens. Ou seja, você lutou contra coisas espirituais e também contra pessoas, coisas físicas. E você venceu. E você vai vencer. Essa é a primeira bênção. Você vai vencer com a ajuda de Deus. Deus coloca essa bênção tremenda, poderosa sobre a vida do povo de Israel através de Jacó. Agora, queridos, antes de continuar, eu quero fazer uma pausa para falar uma coisa aqui. Eu tenho percebido, nós percebemos isso, que muitas pessoas que servem a Deus, confiam em Deus de coração, vão à igreja, creem no Senhor, entregaram a vida para Yeshua, entregaram a vida para Jesus, mas muitas vezes a pessoa não consegue ter uma vida firme, forte. A pessoa hoje
está firme com Deus e amanhã não está. Eu conheci muitas pessoas assim, que num dia ia para a igreja numa alegria, numa força, numa unção tremenda, e de repente a pessoa, uma semana depois, a pessoa não estava na igreja mais, e você procurava a pessoa, e a pessoa, eu estou tão desanimado, eu acho que eu não estou servindo a Deus corretamente, eu acho que Deus não ouve minha oração, eu acho que Deus não me abençoa. É estranho quando uma pessoa, num determinado momento, crê, e no outro momento ela já não crê. Deixa eu te falar uma coisa muito importante. Nós sabemos, aliás, eu já preguei sobre isso, existe uma live minha que eu falo sobre isso, que nós somos seres influenciáveis. Nós tanto influenciamos quanto também somos influenciados. A nossa mente é muito fácil de ser influenciada por alguma coisa. Você vê uma determinada propaganda e você fala, eu quero isso. É fácil de ser influenciado. Você está entendendo? Agora eu quero que você repare uma outra coisa. É mais fácil nós sermos influenciados por palavras negativas do que palavras de ânimo, palavras boas, palavras, como é que eu posso dizer, positivas, tá bom? Eu me lembro, uma vez, quando eu trabalhava no banco, num treinamento, alguém disse assim, uma colega falou assim, olha, tome muito cuidado, falou para todo mundo, tome muito cuidado com os bola murchas. Vocês devem conhecer muitos assim, né? É aquela pessoa que você está animado e a pessoa chega e joga um balde de água em você. Incrível como a pessoa, você está animado e alguém fala, cara, esquece, não dá certo. Eu estou aqui há tanto tempo e olha, não dá. Todo mundo fala que dá certo, que vai dar resultado, mas não dá. Presta atenção, a partir do momento que a pessoa fala aquilo ali, você despenca. Você estava animado e de repente você perde todo o seu ânimo. Quantas pessoas foram na igreja, ouviram uma palavra de fé, viram Deus operar milagres, porque Deus opera milagres ainda hoje, minha família é fruto de milagres, tá bom? Nós temos experimentamos a vida inteira milagres de Deus, bênçãos mesmo, não dá tempo de contar isso aqui, mas somos testemunhas disso. E as pessoas vão para a igreja, vê um milagre, fica todo empolgado, tudo emocionado, e durante a semana, de repente, do nada, ao sinal do primeiro problema, ela perde o ânimo, perde o pique, ela desmonta. Ela estava totalmente cheia de fé, de coragem, a palavra de Deus trouxe força para o seu coração, e de repente, perceba uma outra coisa, um outro exemplo, a pessoa fala assim, olha, eu vou fazer isso, vai dar certo, amanhã eu começo tal coisa, eu vou lá, vou fazer, vou conseguir, e ela faz uma introspecção, ela dá uma olhada, ela fala, será que eu sou capaz? E ela analisa, ela fala, eu sou capaz, eu tenho condição, eu consigo fazer. Então vai dar certo, não tem por que dar errado. Só que na hora que ela vai fazer, alguma coisa fala na cabeça e fala assim, olha, eu acho que não vai dar certo, eu não vou conseguir, eu não tenho essa capacidade toda. E uma palavra dessa é a coisa mais fácil para a pessoa perder o ânimo, perder a força e desacreditar de tudo. Está entendendo? Como é fácil a pessoa se deixar levar por uma palavra negativa para colocar algo positivo na cabeça de uma pessoa, como é difícil, Deus do céu. Você fala 1 milhão de vezes para a pessoa acreditar, você olha para a pessoa, sabe que ela tem potencial, sabe que ela consegue, e você fala para ela, para convencer só por Deus. Mas para ela perder essa convicção é a coisa mais fácil que tem. E queridos, olha só, eu tenho visto pessoas que têm servido a Deus com amor, com carinho, com fé, mas que facilmente se deixa levar. Num dia está cheio de fé e no outro dia fala assim, eu acho que Deus não está me ouvindo. Eu acho que eu estou indo na igreja, mas as minhas orações não resolvem. Enfim, a pessoa perde todo o pique, todo o ânimo. Ela vive num alto e baixo na vida espiritual. E não é isso que Deus quer que você viva. Quando eu olho para essa bênção, que Deus fala para Jacó, fala, a partir de hoje, você será
aquele que vai ter luta sim, vão se levantar contra você, vão lutar contra você, vão te atacar, mas com a ajuda de Hashem, com a ajuda do Eterno, com a ajuda de Deus, você vai prevalecer. A hora que ele recebe aquela bênção, não tem mais nada que tire essa fé do coração dele. Ele sabia que ia passar luta, mas ele sabia que a vitória seria dele. E queridos, olha que coisa fascinante. Tem um texto na Bíblia, na Torá, que eu sou apaixonado por esse texto. É um texto que fala do feiticeiro conhecido por Balaão. Ele era um cara que um rei, Israel estava passando, ia passar pelo território daquele rei, e aquele rei se levantou para destruir o povo de Israel. E aquele rei preparou uma oferta grande, um dinheiro grande, e mandou chamar Balaão, mandou chamar esse profeta, esse falso profeta, né, esse feiticeiro, para que esse feiticeiro lançasse maldições contra Israel, para que Israel fosse derrotado por ele. E só que é interessante saber que aquele homem conhecido como profeta Balaão, mas era um falso profeta, era um profeta que não era profeta do Senhor, né? Os caminhos dele eram tortuosos, ele era um feiticeiro. Ele também conhecia a Deus. Ele também conhecia. E o mais interessante, Deus interviu. Naquele dia em que chamaram Balaão, Deus trouxe uma palavra para ele à noite. Deus falou assim para ele, olha, está escrito em Números capítulo 22, versículo 12. Deus fala assim para ele, não irás com eles, você não vai com eles. Você não poderá amaldiçoar esse povo, pois esse povo é abençoado. Queridos, eu fico fascinado, porque a partir daí Deus demonstra, Deus dá algumas palavras para Balaão, Deus fala assim, olha, você vai falar o que eu te mandar falar. Então, apesar de Balaão ter sido convocado para amaldiçoar o povo de Israel, Balaão, ele teve que entender, tá bom? Ele teve que entender que ele não poderia fazer nada. Deus estava no controle. Primeira coisa que eu quero falar para você, essa bênção que Deus colocou sobre Jacó e sobre o povo de Israel, que você vai perceber que é uma bênção também para nós, aguenta as pontas aí, você já vai entender isso. Deus estava demonstrando o seguinte, esse povo é abençoado. Queridos, eu tenho que tomar isso para mim, eu tenho que entender isso. Eu tenho que entender isso, você vai entender isso no final dessa mensagem, que nós somos abençoados e nada pode quebrar isso. Nada pode, se você realmente confia no Senhor, se você entregou sua vida para Yeshua, se você entregou sua vida para Jesus, se você aceitou a Yeshua como Mashiach, se você aceitou Jesus como Messias, se crê que ele é o Filho de Deus, então, queridos, nada pode tirar a bênção da sua vida. E isso é uma coisa que você tem que tomar para você e não ficar cambaleando na fé. Olha só que coisa interessante. Números 22, versículo 20, diz assim, então veio Deus a Balaão durante a noite e lhe ordenou. Numa segunda noite, Balaão ainda estava muito propenso a ir, porque o desejo de Balaão era ganhar todo o dinheiro, toda a riqueza que o rei estava pagando para ele. E Deus apareceu uma segunda noite e fala para ele assim, olha, essas pessoas não vieram para te chamar? Então levanta-te e vai com eles. Entretanto, não farás nada, exatamente nada, senão aquilo que eu te orientar a fazer. Queridos, olha que coisa tremenda. Deus estava falando assim, estão se levantando contra o meu povo. Vão ter que fazer o que eu permitir. Se eu não permitir, não fazem. Isso é tremendo. Queridos, nós estamos vendo pessoas atacar o povo de Israel. Eu tenho plena certeza, Deus está no comando, Deus não perde o controle de absolutamente nada. Nós estamos passando
por problemas de Covid, por tantas coisas, queridos, entenda, creia, Deus não perde o controle de nada. Talvez você que está me ouvindo esteja passando problemas financeiros e tantas coisas em decorrência dessa situação de pandemia. Creia, Deus não perde o controle de nada. Ele intervém e ele age, porque ele é soberano sobre tudo. Continuando, Balaão começa a proferir algumas palavras. Durante umas 3 ou 4 vezes aí que o rei fala, amaldiçoa, e ele chega e fala, olha, eu não posso amaldiçoar. Ele entra com algumas palavras dessa forma que eu quero ler para você, porque esse texto é tremendo. Números, capítulo 23, do 7 ao 10, diz assim, foi quando Balaão pronunciou esse oráculo em forma de uma poesia, de um poema. E ele diz assim, todavia, como eu poderia amaldiçoar aquele a quem Deus amaldiçoou? Sim, do cume do rochedo eu o vejo. Quem poderia contar o pó de Jacó? Quem é que pode contar a numerosidade, a quantidade desse povo? Quem pode contar quem esse povo é, tendo sido constituído por Deus? Se ele é abençoado, como é que eu posso amaldiçoar? Ele está trazendo aqui uma lição. Maldição não pode chegar sobre o povo de Deus, sobre aqueles que creem tremendamente no Senhor. No capítulo 23, do 19 ao 24, ele continua dizendo, Deus não é ser humano para que minta. Portanto, eu recebi uma ordem para abençoar. Ele abençoou e eu não posso mudar isso. Queridos, entenda uma coisa. Entenda uma coisa. Se você está debaixo da proteção de Deus, nada pode mudar a bênção dele. Mas é preciso que você esteja na presença de Deus. Eu também não posso dizer aqui, eu creio em Deus, mas não sou praticante. Eu creio em Deus, mas eu não vivo isso. Eu creio em Deus, mas eu vivo a vida do meu jeito. Queridos, não resolve. Tá bom? Não resolve. Eu tenho que ser sincero com você. Você quer ser abençoado? Você tem que estar debaixo da presença de Deus. Salmo capítulo 91, todo mundo conhece, diz que aquele que habita, aquele que mora, aquele que habita, aquele que se esconde no esconderijo, no santuário, na presença de Deus, esse é guardado por ele. Então eu preciso entender isso, ou seja, aquele que serve, aquele que crê, aquele que vive, tá bom? Então olha só, continuando. Ele não olhou as ofensas de Jacó, nem para os erros encontrados em Israel. O eterno Deus de Israel está com eles. O brado de aclamação do rei ressoa no meio desse povo. Olha só, o Deus de Israel está com eles. Deus está com esse povo. Deus está com aqueles que creem nele. Deus está com aqueles que renderam a vida, que entregaram a vida, que entregaram o coração e que servem a Deus com fidelidade. Deus está no meio desse povo. Deus está com o seu povo. E aqui diz que o brado de aclamação do rei. O que é isso? Um povo que, dia a dia, o dia todo, todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias na semana, 30 dias no mês, 365 dias no ano, declaram, aclamam que Deus é o rei, que ele é o Senhor, que ele governa e que ele é o nosso rei. O brado de aclamação está no meio desse povo. Versículo 22, é Deus quem os está trazendo do Egito. Eles têm a força do boi selvagem. Esse povo tem a força do boi selvagem. Que coisa tremenda falada por aquele feiticeiro. Não dá para fazer nada contra esse povo. Esse povo tem a força de um touro selvagem. Não dá, vocês podem lutar, pode fazer o que quiser, não tem o que fazer. Ele continua dizendo, não há feitiçaria que tenha poder contra Jacó, nem magia alguma contra Israel. De agora em diante, se proclamará, se falará a respeito de Jacó e de Israel. Vejam tudo que Deus tem realizado por eles.
Olha que coisa tremenda. Não há feitiçaria contra o povo de Deus. Não há. Não há. Como eu disse para vocês, essa palavra diz respeito aos judeus, ao povo de Israel, mas também diz respeito a mim e a você, que recebemos ao Messias. Daqui a pouco você vai concluir isso, você vai entender isso. Versículo 24. Eis que esse povo se levanta como uma leoa e ergue-se como um leão, que não descansa enquanto não devora a sua presa, nem se deita até que tenha bebido o sangue das suas vítimas. E para terminar, no versículo 24, do 5 ao 9, ele diz assim: quão admiráveis são as tuas tendas, ó Jacó, como vales se estendem. E ele fala mais algumas coisas. Queridos, essa palavra é tremenda, essa bênção que foi colocada por Deus sobre Israel, sobre a descendência do povo de Israel, sobre todos os judeus. Essa bênção permanece sobre eles. Porque como o texto mesmo disse, Deus não mente. Deus também não fica mudando de ideia. Agora, eu quero que você entenda uma coisa. Por que eu falei que essa bênção também diz respeito para mim? Diz respeito a mim e diz respeito a você. Ok? Por duas razões. Primeiro, grande parte do povo brasileiro tem uma ascendência judaica. Tá bom? Talvez você tenha uma ascendência judaica e você não sabe. Talvez você faça parte desse povo com laços de sangue e você não sabe, porque isso faz parte da nossa história. Mas eu não vou entrar nesse detalhe. Mesmo que você não seja judeu, mesmo que você não tenha o sangue de um judeu, o sangue de um israelita correndo nas suas veias, para que você seja herdeiro de sangue dessas bênçãos, você é herdeiro dessas bênçãos através do Messias, através do Mashiach Jesus, através do Mashiach Yeshua. Por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia declara isso. Olha só, o apóstolo Paulo, ou Rabi Shaul, como é conhecido, tá bom? Rabi Shaul, Rabino Shaul, o apóstolo Paulo, ele declara no livro, na carta aos Romanos, capítulo 9, versículo 4, ele diz assim, que cabe aos judeus a adoção de filhos, tá? Ou deles é a adoção de filhos. Cabe aos judeus essa adoção, adotar filhos para Israel. Um pouco mais para frente, em Colossenses 2:11, o apóstolo Paulo, ele fala assim, nele quem? Em Yeshua, em Jesus, também vocês foram circuncidados, não por intermédio de mãos humanas, mas com a circuncisão feita pelo Messias, ou feita por Cristo, na sua tradução, que é o despojar da carne pecaminosa. Os judeus entendiam, assim como entendem até hoje, que para fazer parte do povo de Israel, ou seja, para fazer parte do povo judeu, é necessário ou que a pessoa tenha nascido, tá bom? Como judeu, laço realmente de sangue, ou que ela se converta ao judaísmo, porém é necessário que haja circuncisão, ok? Essa circuncisão cabe aos homens. Quando o apóstolo Paulo está falando sobre isso, ele fala assim, olha, primeiro, cabe aos judeus a adoção de filhos, ou seja, através de um judeu vem a adoção. Pode alguém ser adotado como judeu, ser adotado como parte do povo de Israel. E quando ele vai falar de circuncisão, ele fala assim que através do Mashiach, através de Jesus, através do Messias, Yeshua, que foi circuncidado, através dele, nós também fomos circuncidados. Ou seja, não existe a necessidade para um goim, ou um gentil, ok? Ou seja, uma pessoa que é de outra nacionalidade, não é necessário que seja feita circuncisão na carne para fazer parte do povo de Israel através de Yeshua, através de Jesus. Ele, sendo judeu, adotou filhos
e essa circuncisão não foi feita por mãos humanas. Uma outra coisa, o apóstolo Paulo, inúmeras vezes lá na carta aos Romanos, ele fala que nós, aqueles que receberam, aqueles que creram, aqueles que aceitaram a Yeshua, a Jesus como Mashiach, como Messias, foram o que? Enxertados na oliveira. Esse texto é mal compreendido. Alguns entendem que a oliveira verdadeira é Jesus. Na verdade, a oliveira é um símbolo de Israel. Ou seja, nós, como oliveira brava, fomos enxertados na oliveira verdadeira, que é o povo de Israel. Fomos enxertados em Israel. Fomos colocados fomos colocados como um enxerto na mesma árvore. E o apóstolo Paulo fala, e a partir de agora vocês recebem, são nutridos pela mesma seiva, pelo mesmo alimento. Vocês fazem parte dessa oliveira. Ou seja, aqueles que aceitaram a Jesus, a Yeshua, então passaram a ser judeus por adoção. E o que também nos mostra isso, o que nos declara isso, é também uma palavra dita pelo apóstolo João. João, capítulo 1, versículo 12, João está fazendo toda uma explanação dizendo o seguinte, ele fala assim, olha, ele está falando sobre Jesus, né? Ele veio para os que eram seus, olha o contexto, ele está falando, ele veio para aqueles que eram seus, quem era de Deus, quem era seu? O povo de Israel, que eram tidos como o quê? Como filho de Deus. Lá no livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 22, Deus dá uma palavra para Moisés e fala assim, Moisés, fale para o faraó, Israel é o meu primeiro filho. Israel é o meu primeiro filho. Então, João fala, olha, Yeshua, Jesus, veio para os que eram seus. Veio para o seu filho, que é Israel. Porém, esse filho rejeitou, não aceitou, não recebeu. E o que então Jesus fez? O que Yeshua fez? Todos aqueles que o receberam, ou seja, mesmo sendo gentios, sendo goim, né? Todos aqueles que o receberam, ele, Yeshua, Jesus, deu-lhes o poder, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aqui está dizendo que, então, por aceitar Jesus, foi dado o direito de se tornarem parte do povo de Israel. Queridos, quando Deus abençoou Jacó, dizendo para Jacó, olha, você vai ter luta, vão te atacar, mas a partir de hoje, assim como você lutou contra homens comuns e contra os poderosos, você venceu, você vai prevalecer com a ajuda de Hashem, você vai prevalecer com a ajuda de Deus. Por isso você vai se chamar Israel. Você prevalecerá. Quando tentaram durante várias vezes na história, assim como na história de Balaão, tentaram destruir o povo de Israel, Balaão disse, olha, é impossível. Não dá para tocar nesse povo, para eles não cabe maldição, não cabe feitiçaria, não cabe absolutamente nada, porque esse povo tem a força do boi selvagem, eles são abençoados. E eu falo para você que recebeu a Jesus, recebeu o Mashiach, recebeu a Yeshua como Senhor e Salvador da tua vida, essa promessa dada para Israel também é para mim e para você, que fomos enxertados, que nos tornamos judeus por adoção. E o Espírito de Deus, Ruach HaKodesh, me lembra de algo. Muitos hoje que se dizem filhos de Deus, que dizem que creem em Deus, odeiam Israel, rejeitam os judeus. Queridos, cuidado, porque se você falar para mim que você creu em Jesus, que você crê em Jesus, que você o recebeu, que você o aceitou como Messias, e você me disser que você não gosta de Israel, que você não ora pela paz de Jerusalém, que você não ama esse povo, olha, você faz parte desse povo, de forma espiritual, mas você faz. Então, nós temos que entender que a bênção que está sobre eles também é a bênção
que está sobre nós. Não tem por que você ter medo dos problemas que você tem enfrentado, não tem por que você ficar preocupado com feitiçaria, não tem por que ficar preocupado com magia negra, não tem por que ficar preocupado com absolutamente nada. Preocupações existem, são coisas naturais, mas eu quero que você entenda que a bênção de ser vencedor com o Eterno, com Deus, está sobre nós, em nome do Mashiach, em nome de Jesus. Creia nisso, entenda isso. Eu queria fazer uma oração por você. Quem sabe você está passando uma luta agora, e eu convido você a orar comigo, tá bom? Nós temos aí amigos, pessoas queridas, até mesmo parentes que estão enfrentando nesse momento problemas de Covid, estão com Covid. Alguns, graças a Deus, sintomas leves, já estão começando a se recuperar, mas também temos amigos que estão internados, dependendo de um milagre, dependendo de socorro, dependendo de bênção. Sei que tem pessoas desesperadas, através do nosso Face mesmo, nós vemos tantos aí que perderam parentes, que estão em luto nesse momento, pessoas cheias de problema, perderam tudo, fecharam lojas, fecharam comércio, não sabem como fazer para pagar coisas. Queridos, vamos orar? Vamos orar? Nós temos um Deus que pode todas as coisas. Lembre-se, a força do boi selvagem, a bênção do Eterno está sobre nós. Pai querido, eu creio na Tua palavra e eu faço parte desse povo. Esse povo é o meu povo. O povo judeu, o povo de Israel é o meu povo. Eu oro pelo meu povo, eu oro pela paz de Jerusalém. Eu oro, Senhor, também para que essa bênção venha e recaia sobre nós hoje. Existem pessoas do nosso povo doente. Existem pessoas doentes com Covid, internados, existem pessoas que creem no Teu nome, que agora estão numa UTI, que estão num quarto de hospital, existem alguns que estão se recuperando em casa, existem alguns que estão preocupados, alguns que estão chorando porque perderam alguém, alguns que estão cheios de dívidas, cheios de problema. Senhor, traga a bênção, nos faça prevalecer sobre toda doença, sobre toda enfermidade, sobre toda luta, sobre todo mal, em nome de Yeshua, em nome de Jesus, porque a Tua palavra nos garante que não existe mal que possa prevalecer, que possa lutar contra o Teu povo, em nome do Mashiach, em nome do Messias Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero que Deus te abençoe. Antes de encerrar, eu quero fazer alguns convites para você, tá bom? Quero fazer aqui alguns convites e eu quero que você fique atento a isso. Primeiro, eu quero que você dê uma olhadinha aqui do lado, tá bom? Quero te convidar para amanhã à noite, amanhã dia 12. Dia 12. É um dia especial, tá bom? É um dia conhecido como Memorial de Rosh Chodesh. O que é o Memorial de Rosh Chodesh? Deus fala sobre uma bênção, sobre o primeiro dia do mês bíblico. Amanhã é o primeiro dia de Sivan, que é um tempo de provisão, um tempo de honra. O nome Sivan significa tempos, significa estações. E nós estamos entrando num tempo novo que nós vamos celebrar Shavuot, Pentecostes. Então eu quero que você entenda, tá bom? Eu quero que você entenda. A minha pequenininha está aqui, no final da live ela vem aqui junto com o vô. Né? Vem cá, baixinha. Minha princesinha, olha que coisa mais linda. Fica aqui do lado. Isso. Olha lá. Ela veio aqui para me ajudar a convidar você para participar conosco amanhã de uma live, tá bom? É o Memorial dos Primeiros Frutos. O Memorial dos Primeiros Frutos. Nós vamos celebrar online, tá bom? Na minha live amanhã, 8 da noite. Pastora Gisele vai estar comigo dando uma palavra especial na hora da oração, o toque do shofar, como a palavra de Deus nos diz. E você vai saber disso amanhã, tá bom? Amanhã na nossa live. A segunda coisa que eu quero falar para você, que eu quero convidar você, é para participar com a gente. Deus te abençoe, minha pequena. Aqui. Eu quero convidar você para sexta-feira. Sexta-feira nós temos a celebração de Shabat lá na Beit, tá bom? Lá na Beit. Tchau! Nós temos a celebração de Shabat lá na Beit.
na Avenida Moriá Ueno, 918, na Cidade Jardim, aqui em Jacareí. Cidade Jardim, pertinho da Praça dos Três Poderes, 3 minutos, 5 minutos, você está no nosso templo, tá bom? Sexta-feira, 8 da noite, vai participar da celebração de Shabat conosco. Uma outra coisa é que domingo é um convite para você, eu quero te convidar para estar conosco na Beit também, domingo 9h30, às 9h30, ou seja, 9h30 da manhã, nós vamos estar celebrando festa de Shavuot. Eu não tenho feito ainda cultos à noite, no domingo, tá bom? Nós vamos voltar, mas por enquanto estou fazendo só o culto de manhã. E eu quero convidar você para celebrar Pentecostes, Shavuot conosco, domingo de manhã. Olha, com todos os cuidados, queridos, estamos seguindo todos os protocolos de segurança. Se você quer participar, pode estar conosco, esteja. Nós vamos estar esperando você domingo às 9h30 da manhã. Quero te convidar também para acessar a nossa página do Facebook da Beit, tá bom? Da Beit. Eu vou deixar aqui na minha página, assim que terminar a live, eu vou colocar alguns links. Vou colocar o link do Facebook da Beit para você entrar lá e visitar, ver as fotos do nosso ministério. Eu também quero convidar você, vai ter o link também aqui na minha página, para você acessar o nosso canal no YouTube, onde fica todos os vídeos gravados, tá bom? E você poder rever as mensagens, ouvir as mensagens. Se inscreva no nosso canal, curta os nossos vídeos, que você nos ajuda bastante, você fortalece o nosso canal. E por último, eu quero convidar você para semear no nosso ministério. Nós precisamos, todas as comunidades, as congregações, elas necessitam, todos os ministérios estão necessitando nesse momento. Queridos, Deus nunca teve medo de falar de oferta. Quando você pega a palavra de Deus, pega a Bíblia, pega a Torá, você vai ver a quantidade de ofertas que Deus incentivou o povo a dar. E sabe por que Deus não tinha preocupação nenhuma? Porque a Bíblia diz que é Ele mesmo que dá a semente para aquele que semeia. Ou seja, até a oferta para ser semeado, até a oferta para ser ofertado, é Ele que dá. O problema é o seguinte, você entende que semente é para ser plantado, é para ser semeado. O problema é que Deus nos dá a semente e nós comemos a semente, nós usamos em vez de semear. Esse é um princípio, então se atente para isso. E eu quero convidar você, se Deus tocar no seu coração, se você quiser abençoar esse ministério, eu vou deixar um link aqui embaixo, tá bom? Você pode fazer um Pix, você pode transferir uma oferta, pode abençoar esse ministério, que você nos ajuda na manutenção da nossa igreja. Eu encerro nossa live aqui, eu quero que Deus abençoe sua vida tremendamente. Obrigado a todos vocês que estiveram comigo até agora, e até amanhã à noite, às 8 horas, na nossa celebração do memorial de Rosh Chodesh, o memorial do primeiro dia do mês bíblico. Olha, tem bênçãos tremendas. Se prepare para isso, porque amanhã nós vamos fazer a oração dessa bênção para abençoar tua casa e tua vida em nome de Jesus. Até amanhã. Deus abençoe. Shalom a todos.